Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Love, a História de Lizzie, de Stephen King. Este foi um livro lido no nosso clubinho do King. Se você é novo por aqui, nós temos um clubinho, eu, a Ju Cirqueira e a Bárbara Sá. E tem lives deste livro já disponíveis no YouTube. Tem uma playlist aqui no canal Clubinho do King com todas as lives que nós já fizemos sobre vários livros de Stephen King. E sobre Love temos 2 lives completas, acho que mais de 1 hora. E quem quiser realmente se aprofundar nas discussões da live, claro, é só dar uma olhada nessa playlist e conferir os vídeos. Neste vídeo aqui nós não teremos spoilers, e nas lives tem spoilers, então tem esta grande diferença. E eu tenho, claro, esse projeto sempre em mente de fazer vídeos de todos os livros de Stephen King que eu ler. Estou sempre atrasada com isso, mas estou aqui, então vamos conversar sobre o livro favorito de Stephen King, Love, a História de Lizzie. Sim, gente, esse livro, publicado originalmente em 2006, é o grande favorito do King. Ele já falou em algumas entrevistas que Love é o favorito, né? E claro, quando ele vai fazer os favoritos, esse aqui tá sempre no meio, mas ele já chegou a dizer que este é o principal. E é aquele livro que pro King é muito pessoal, ele colocou muito de si aqui neste livro. Enquanto você está lendo, você percebe isso. Você percebe com certeza a grande ligação emocional que o autor teve ao escrever essa história e como isso impactou e por isso marcou tanto sua vida de escritor. Eu vou deixar o link para a compra do livro aqui embaixo, tá? Caso você se interesse, tanto o e-book quanto o livro físico na Amazon. E vocês sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam o canal. E todos os links, enfim, do Clubinho do King, vai estar tudo aqui. Em Love, a História de Lizzie, que em inglês, por sinal, é apenas Lizzie's Story, ou seja, a história de Lizzie. Apesar do Love, assim, a questão do amor ter um grande impacto aqui nessa história, acho que poderia ter ficado como Lizzie's Story também, né? A história de Lizzie. Nós temos uma viúva de um grande escritor, de um escritor imensamente popular, que morreu, a gente não sabe muito bem no início da história como, mas ele morreu há 2 anos, que é o Scott Landon. E aí já entra toda essa questão do mundo de um escritor imensamente popular, que a gente, claro, relaciona com Stephen King na hora, né? Porque ele é um escritor com muitos fãs, inclusive com aqueles fãs meio malucos às vezes, né? Que colocam a vida do escritor em risco. Muitos fãs apaixonados por suas histórias, que tem um toque sombrio. Então a gente já consegue fazer claros paralelos, especialmente também, claro, King vai colocar muito aqui do relacionamento de décadas e vida inteira que ele tem com a Tabitha King, o grande amor de sua vida. Então falar sobre casamento de um escritor com sua esposa é algo pessoal para o King, que com certeza ele coloca muito aqui nessa história. Ele teve a ideia, na verdade, de escrever esse livro justamente quando ele sofreu um grave acidente e quase morreu. E aí ele percebeu que sua esposa arrumou todo o seu estúdio, arrumou todas as suas coisas, enfim. Então ele teve aquele impacto de perceber como seria as coisas sem ele, basicamente. E aí ele escreveu essa história sobre um escritor que de fato morre e a esposa fica no luto. Vai falar muito de luto e de perda. Após 2 anos, Lizzie tá tocando com sua vida, mas ela tem muitas questões não resolvidas. E a gente percebe aqui que ela bloqueia muitas memórias, então ela tem sua forma de lidar com a perda e com o luto. O relacionamento deles dois é muito intenso, e aí é aquela questão que eu falei do love, né, do amor, porque é um livro que vai falar muito sobre o amor, sobre as dores que vêm com tudo isso, inclusive traumas de cada um, como eles compartilham isso, que também já alça o livro pra mim ali no ranking de Stephen King. Eu não sei exatamente em que canto eu coloco, não como King não é favorito pra mim, mas foi um livro realmente muito bom, especialmente um livro estranho. É um livro estranho, falo pra vocês que ainda vou fazer um vídeo sobre livros estranhos, mas um livro que passa uma sensação, um sentimento, mais um daqueles que eu lembro de quando eu estava lendo, que eu tenho toda uma sensação que me envolveu e que eu tenho até um aspecto visual com esse livro, sabe? A cor roxo, por exemplo, é algo que me remete muito a esse livro. E voltando então para a história do livro, Lizzie tenta lidar com essa questão do luto e tá indo, né, com sua vida. Ela tem suas irmãs, tem alguns problemas familiares também, até que ela recebe umas visitas indesejadas de pessoas que querem manuscritos, possíveis manuscritos de histórias do Scott. E isso não vai ser algo normal, simplesmente normal. Isso vai ser algo que coloca a vida de Lizzie em perigo. E ela percebe também algumas mensagens que o Scott deixou para ela. Essas mensagens, esses enigmas, essas charadas, né, que ela encontra pela casa, tem a ver com tudo que eles compartilhavam, com um grande segredo que eles compartilhavam e que ela meio que tentou ao máximo bloquear em sua mente, porque foi algo que ela não conseguia lidar. E aí eu posso dizer que sim, é um livro de suspense e é um livro de fantasia, não é spoiler dizer isso. Temos aqui todo um elemento fantástico envolvido na história, em como o Scott
tinha ideias para suas histórias, do que aconteceu ao longo de sua vida e o poder que ele tinha em mãos. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse aspecto, porque eu acho que tem muito mais graça quando a gente descobre, mas sim, temos um local aqui muito específico, muito especial, com algumas coisas sinistras, algumas partes aterrorizantes, mas era algo muito especial para o Scott, ele tinha certo domínio deste poder. É algo que ele compartilha com Lizzie porque sim, eles compartilham absolutamente tudo. Ele abriu todos os seus traumas, ele abriu toda a sua fragilidade, ele, afinal de contas, era um homem idolatrado por muitos, mas também muito frágil, e só quem conhecia este outro lado era sua própria esposa. Mais uma vez, aquela interação de um casamento aqui, como o autor vai muito bem colocar, que o autor é um ídolo, uma pessoa que está ali num patamar para pessoas gerais, para os seus fãs e para o mundo, mas em casa ele é apenas um humano comum fragilizado, e como sua esposa é figura central na sua vida e aqui na sua sanidade também. Então o relacionamento deles aqui é algo muito especial e algo maravilhosamente bem passado, sabe? Com todas as dores e alegrias, é um casamento e eles compartilham de absolutamente tudo, né? Antes de casar, inclusive, ele se abre com ela sobre muita coisa. Aqui nós temos como traumas de infância vão abalar a vida do Scott, como esse poder que ele tem vai influenciar na forma como ele escreve em suas histórias, até com um certo simbolismo que o próprio Stephen King vai utilizar aqui também em relação a ele e a escritores muito criativos. E que é um livro, gente, como eu falei, estranho, porque ele é um livro de certa forma montado em charadas e em enigmas. De início, ele é um livro muito confuso. Muita gente sentiu isso também no Clubinho do King. A gente sente essa dificuldade no início da história, porque a gente entra num léxico familiar. A gente entra naquela linguagem do casamento que eles compartilhavam. E o Stephen King é mestre em fazer isso, né? Em fazer toda uma linguagem própria para seus personagens, até de palavras inventadas, às vezes, como aqui a de diva. E aí a gente fica meio perdido em o que isso significa, especialmente quando a gente está lidando com uma personagem como Lizzie, que tenta bloquear memórias, que às vezes finge não entender algumas coisas que na verdade ela no fundo já sabe. E ela não entrega ao leitor porque ela não entrega às vezes a si mesma, sabe? Então fica tudo muito confuso, com algumas coisas assim, alguns enigmas, algumas coisas que a gente sabe que faz um sentido, mas que não faz o menor sentido para a gente naquele momento. Mas o que eu posso dizer, gente, é que ele engrena muito, assim, ele é um livro que vai muito rápido a partir da metade. Da metade pro final, ele traz as respostas, viu? Então, ele tem muitas coisas, assim, misteriosas que você fica boiando, pensando, meu Deus, como é que ele vai explicar isso? O que é que raios isso significa? E que você não faz ideia, mas que quando você está na conclusão, né, no desenvolvimento da conclusão do livro, da metade para o final, tudo está lá, tudo está explicado, tudo passa a fazer sentido, o livro vai se encaixando, sabe? Isso é incrível, a narrativa, o domínio que ele tem aqui dos personagens, das situações, e de passar isso aos poucos para o leitor, né, como um escritor no nível do Stephen King consegue fazer maravilhosamente bem. Ele tem uma parte, por exemplo, que ele vai alternando a narrativa entre passado, presente, e ele alterna tão bem, fica tão eletrizante, sabe? Algo que ele já fez em vários outros de seus livros, mas que você percebe como são harmoniosos, sabe? Como vai tudo casando certinho. Então, eu realmente gostei muito de A História de Lizzie. Ele é um livro complicado, né? Como eu falei, estranho de se entender no começo. Então eu acho que ele não engrena, assim, ele não é aquele livro já eletrizante de início, ele é um livro mais parado, que vai devagar, que você pode ter certa dificuldade nas primeiras páginas, mas que ele vai compensar tudo isso e vai valer a pena o caminho. Eu achei maravilhosa a parte de fantasia nesse livro, algo que deixa a história mais fascinante, mais encantadora, mais sinistra, mais sombria, até um certo vilão aqui que entra na história, que está sempre ali no fundo da visão, que aparece de vez em quando no espelho, que aparece de vez em quando em reflexo, tudo isso a gente vai entendendo. Tem até um negócio aqui meio Gremlins, sabe, que eu ficava lembrando, porque o personagem se recusava a comer depois de determinada hora da noite. Aquele negócio de Gremlins, que não pode dar comida depois de determinada hora. Algumas coisas meio sinistras, assim, que você fica pensando, o que raios é isso? Como assim? E aí também a gente percebe o que acontece na carreira do Scott, né? Como ele já sofreu alguns atentados contra a sua vida, como eles sempre se apoiaram. Essa parte do casamento é sensacional. King realmente é uma pessoa excepcional. Com certeza tem muito amor ali envolvido entre ele e a Tabitha. E assim, até a forma como ele vai criar a Lizzie aqui e o poder que ele coloca nesse amor que eles compartilham, sabe? Num casamento tão real. Junto, claro, aqui a questão fantástica, né? Mas tô falando assim do sentimento do casamento, de saber das dores, das tristezas, dos traumas, mas de estar ali, de apoiar, de aceitar a pessoa como ela é, sabe? Tudo isso tá aqui.
essa aceitação, esse companheirismo, esse amor incondicional. Então é algo incrível. E não apenas em relação a casamento, mas também em família, porque a Lizzie tem algumas irmãs aqui na história e a interação entre as irmãs também é muito boa. Entra um suspense relacionado a algumas coisas específicas nessa parte, especialmente a uma dessas irmãs. Mas, assim, o amor também que elas compartilham, as brigas que elas têm, aquela picuinha, briga, aquela coisa que família compartilha, gente. Porque por mais que brigue, por mais que se magoe também, e tenha certas intrigas ali, que às vezes se não fosse família, você nunca mais olharia pra cara, né? Mas que por ser família tá ali, né? Por ser aquelas pessoas que você compartilhou tantos momentos de sua vida desde que você nasceu. Então, por mais que existam várias dificuldades aqui nessa interação entre as irmãs, até uma certa competição às vezes, acusações, ainda assim é possível ver o amor entre as irmãs. O elo cada vez mais forte ali, sempre inquebrável, por mais que as dificuldades sejam muitas, e como elas se apoiam. E o King mais uma vez falou que tirou isso da vida real. A esposa dele, Tabitha, tem várias irmãs e ele disse que adora ver a interação entre as irmãs, então ele colocou muito da interação também de Tabitha com suas irmãs aqui no livro, sabe? Então você percebe que em vários sentidos ele é um livro muito pessoal para o Stephen King. Na vida de um escritor popular, nas dificuldades, você até nota algumas coisas que ele fala sobre escrever, sobre dificuldades, sobre coisas de fãs. Você percebe que ele tá tirando isso da experiência dele. Você acaba tendo este relance desse lado da vida do King, de um lado mais pessoal que normalmente talvez ele não fale muito sobre, e que ele vai colocar tudo aqui como Scott. Claro, um personagem que é diferente dele em vários aspectos. O Scott teve uma infância muito difícil. A parte aqui em que vai contar sobre sua vida é realmente difícil até de você digerir, sabe? É uma parte mais pesada no livro. Mas, claro, muito do King tá aqui a todo momento, tirando esse lado ficcional, que ele, claro, vai colocar, porque não é uma biografia, e tirando um lado mais fantástico da coisa, muito de sua experiência, do seu casamento. O ator é o grande favorito do King. Sempre foi uma história tão pessoal pra ele que ele não queria vender os direitos. Foram vários anos, até a adaptação recente, até que ele aceitasse então que o livro fosse adaptado, porque ele achou que chegou a hora, ele conseguiu se distanciar até dessa parte de amor que ele fez pelo livro, né? Ele conseguiu olhar com olhos de escritor. Eu tô falando tudo isso de entrevistas que eu li dele. E que ele achou o momento certo também por ter uma plataforma, né, agora que tem vários streamings, de poder trabalhar essa história da forma como ele queria e envolvido ativamente com a adaptação, tá, gente? Porque também isso faz toda a diferença. Ele teve total controle na adaptação, na série, que tá na Apple TV, que eu já assisti. Gente, eu gostei, viu, da série. Não é uma série fácil também, é uma série mais parada, assim como o livro, que depois vai acelerando e vai trazendo as respostas, mas gostei bastante. Achei que tem muito um clima do livro também. É com a Julianne Moore, maravilhosa, né? Atriz famosíssima e tá super bem no papel. Eu só enxergo a Lizzie como a Julianne Moore. E o Scott Landon é interpretado pelo Clive Owen também, que mesmo enquanto eu li antes de assistir a série, eu já imaginava os dois nos papéis, porque eu sabia que eles interpretavam os personagens, então eu já li pensando neles dois e acho que funcionou perfeitamente. O visual da série, pra mim, tá evocando muito o visual do livro, sabe? A casa isolada, onde Lizzie mora solitária, a questão das irmãs, o aspecto sombrio, a parte da fantasia do local aqui, de poder na história, os vilões, nesse quesito, tudo isso foi passado maravilhosamente bem na série. Então eu gostei também muito dessa adaptação. Fica aqui a dica, né, Apple TV. Pra finalizar, apenas posso dizer que não é um livro que eu indico pra quem tá começando a ler o King. Pode funcionar pra você começando a ler o King, mas eu acho que funciona melhor se você já gosta de Stephen King e já tá familiarizado com o estilo das histórias dele, porque esse aqui tem toda uma pegada que ele já trabalha em outras histórias, mas ainda mais forte, especialmente dessas linguagem muito própria, da narração entrecortada. Então, quando você já está familiarizado com o estilo dele, você parte para esse, você identifica tudo isso e leva numa boa, sabe? Mas sim, é um livro mais lento, depois ele fica cada vez melhor. E que pra mim foi um livro que funcionou muito bem, com toda a sensação que ele me passou, o que tá aqui no âmago da história, né? O Love, a história de Lizzie e também a história de um casamento, da relação dela com Scott Landon. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais. Me conta se você já leu, se você quer ler, se você já assistiu a série. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. A playlist de Stephen King aqui no canal já tem vários vídeos sobre inúmeros livros dele que eu li. Não tem tudo, porque infelizmente os primeiros que eu li eu nem gravava vídeo ainda, mas com o tempo eu quero fazer de tudo. E os próximos vídeos que vocês podem esperar já é A Espera de um Milagre, né, que eu já li, já terminei, e Outsiders. Tô devendo esses dois, em algum momento eles vão aparecer aqui no canal.
Então o link para compra vai estar aqui embaixo. Não esquece de curtir, tá? Isso é bem importante, curtir para ajudar na divulgação e se inscrever no canal para receber tudo em primeira mão. Confere as playlists, aqueles avisos todos que eu já dei. Beijo enorme a todos e até a próxima.